Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Mogi das Cruzes. Bom dia a todos vocês que pelo Facebook podem me assistir. Nós estamos aqui em nosso escritório, em nossa casa, para lhes transmitir algumas palavras no afã de confortar, consolar, animar, encorajar e desafiar cada um de nós com base em uma meditação das Escrituras. Eu confesso a você que eu não me dou muito bem com esse tipo de recurso, o vídeo. Eu gosto muito de gravar áudios, mas eu não sou muito afeito a transmitir através de vídeo, de Facebook, o YouTube. Eu, na verdade, confesso a você que tenho muitas limitações para isso. Mas, como eu disse, estamos todos nós premidos pelas circunstâncias e, como dizia meu pai no passado, a gente tem que dançar conforme a música, é o caso, né? Vivemos esse momento de pandemia por causa do coronavírus, né? E a ordem das organizações de saúde ou das autoridades de saúde do nosso país é de que fiquemos em casa, né? Eu já sou um sexagenário, 65 anos, né? Tenho que ficar em casa. Estou tentando, às vezes, em minhas reflexões sobre esse tempo, tirar alguma coisa bem-humorada de tudo isso, né? 65 anos é uma idade nunca pude imaginar, muito perigosa nos últimos dias, né? Meus filhos vivem me escrevendo e me falando: papai, não saia de casa, mamãe, não saia de casa, receba o mínimo de pessoas na sua casa. E a gente tem procurado obedecer, tanto os filhos como as orientações dos técnicos, daqueles que realmente sabem o que está acontecendo no mundo, né? Então, meus amados irmãos, aqui estamos nós, na manhã desse dia 22 de março de 2020, para lhes transmitir algumas palavras de conforto, de consolo, de ânimo, encorajamento, desafio para esse momento tão difícil, um momento difícil pelo qual atravessa toda a humanidade, né? Eu queria refletir com vocês, meus amados irmãos, sobre o tema: tempestades nem sempre são ruins. Tempestades nem sempre são ruins. E eu gostaria de falar sobre esse tema com base na história do profeta Jonas. Eu vou ler só o comecinho do livro de Jonas. O livro de Jonas tem, meus amados irmãos, apenas 4 capítulos. Nós também poderíamos ler, né, os 4 capítulos, mas a história de Jonas é bastante conhecida até daqueles que não são tão afeitos à Bíblia Sagrada, né? Muitos que não conhecem tão bem a Bíblia Sagrada conhecem a história daquele homem que foi engolido por um grande peixe chamado Jonas, né? Então eu vou ler só os primeiros versículos do capítulo 1 e depois fazer algumas considerações na manhã desse dia, do dia 22. Eu espero que você esteja aí ligado naquilo que estamos falando. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando os nossos corações. Diz a Escritura assim no livro de Jonas: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora. A tradução melhor seria: levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, povo inimigo do povo de Deus. Deus está dizendo para um judeu: vai até a Nínive, capital da Síria, país inimigo do teu país, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, vai até a Síria, esse país inimigo do nosso país, e alerte aquele país, porque a maldade dela chegou até mim. Jonas, porém, diz o texto sagrado, fugiu da presença do Senhor numa direção oposta, a direção de Tarsis, lá na Espanha. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para aquela cidade, Tarsis, fugindo da presença do Senhor.
Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele, Jonas, lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois ele lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me no mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, veja só, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, te rogamos que não morramos por causa da vida deste homem, e não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram ao Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar antes de fazermos algumas considerações nesse texto. Feche os seus olhos. Pai eterno e bondoso Pai, lemos esse texto da Tua Escritura, fato ocorrido lá atrás, num passado longínquo, que aquelas lições, Senhor, que o Senhor quis ensinar a Jonas, e que vem perspassando os tempos, possa hoje se tornar uma boa lição para cada um de nós. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, tempestades nem sempre são tão ruins assim. As tempestades muitas vezes podem mudar o rumo da nossa história e para melhor. Veja o caso de Jonas. Deus disse a ele, como lemos: vai para Nínive, a capital da Síria. Eu sei que aquele povo é inimigo do meu povo, mas vai pregar contra aquela cidade, porque a maldade dela aumentou muito aos meus olhos, e eles precisam se converter nos seus maus caminhos, porque se isso não acontecer, eu irei até eles e os destruirei. Vá lá, Jonas, levanta-te, dispõe-te, vá lá, vai lá. Mas Jonas resolveu fazer o contrário. Ele resolveu ir no sentido oposto. Ele resolveu ir para Tarsis. Então ele desceu até Jope, onde há um porto, né? Desceu para Jope. De Jope ele desceu para um barco, e dentro do barco ele foi para o porão do barco. Acontece que o barco se fez ao mar, e a caminho do destino do barco ocorreu uma grande tempestade, e todos ficaram apavorados. Diz o texto que o barco estava a ponto de se despedaçar, ir a pique, afundar, naufragar.
e todos envolvidos em salvar a embarcação. Jogaram as cargas no mar, cada um clamando ao seu Deus. A situação era caótica, a situação era terrível. Ninguém sabia mais o que fazer. E o que fazia Jonas a essa altura? Interessante, Jonas estava no fundo do barco, no porão do barco, dormindo como se nada estivesse acontecendo. Né? Alguns psicólogos, alguns entendidos da mente humana dizem que Jonas estava tão deprimido que resolveu dormir para fugir da realidade. É bem possível. Né? Ele teve lá um sono e foi dormir no porão do barco. Acontece que as pessoas chegaram até ele e, na conversa que tiveram com ele, descobriram que o culpado era ele, que eles estavam naquele caos, naquela situação terrível, por causa da desobediência dele. E a solução era a que ele mesmo sugeriu: me joguem ao mar, que essa tempestade vai acalmar, vai acabar. Mas os homens não quiseram fazer isso. Né? Mas no fim, acabaram premido, como eu já usei esse verbo, premido, né? Premido pelas circunstâncias, acabaram jogando Jonas ao mar, e diz o texto no final que se fez a tempestade, acalmou, e Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. O restante da história nós sabemos. Ele ficou alguns dias dentro do estômago do animal que Deus preparou, e lá ele orou, e Deus atendeu a sua oração, fazendo com que aquele grande animal marinho o vomitasse na praia. Ele acabou indo para Nínive, para a Síria, pregou contra sua própria vontade. Nínive se converteu e Deus poupou a vida dos ninivitas. Que lições nós podemos tirar desta história envolvendo o servo desobediente, o servo recalcitrante, o tal do Jonas? A primeira, meus irmãos, é que é essa mesmo: as tempestades nem sempre vêm para nos destruir, para nos humilhar. As tempestades, elas muitas vezes vêm para mudar o nosso rumo, o rumo da nossa história. Vamos aplicar isso ao momento pontual, a esse momento que vivemos. Meus amados irmãos, nós vivemos um mundo caótico. Né? Um mundo caótico. Olhe só para o Brasil, por exemplo. Né? Nós tivemos aí alguns anos em que tentou-se por todos os meios implantar uma política do laissez-faire. Né? Deixa estar para ver como é que vai ficar. Né? Deixa a coisa correr frouxa. Né? Então, os governos anteriores atacaram a família, tentaram destruir a família. Enfim, meus amados irmãos, tentaram ir contra tudo aquilo que Deus instituiu. Né? Homem, mulher, né? Casamento, família, pais e filhos, filhos e pais. Né? A sociedade, não só brasileira, mas mundial, está vivendo um momento caótico. Por culpa de quem? Da desobediência do homem. O homem se afastou totalmente de Deus. E o resultado não pode ser outro. Essa pandemia do coronavírus é uma dentre tantas que poderão vir. E dentre todas tantas que já vieram, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, nós vivemos um momento de tempestade, um momento de crise, um momento de pandemia. E é por nossa culpa. Por nossa culpa. Como eu escrevi, a culpa não é do vírus, a culpa é do homem. O homem é que produz esse tipo de pandemia. Então, nós vivemos um momento de crise terrível no mundo. Tá? Nós precisamos tomar uma atitude radical, como o pessoal do barco tomou com o tal do Jonas. Né? Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos olhar os santos mandamentos, os preceitos divinos, e voltar para Deus.
Precisamos voltar ao princípio de tudo. Precisamos olhar como tudo era no começo e retomar a nossa situação. Não é possível que o mundo viva tão distante de Deus, faça tanto descaso sobre o ser de Deus. Esse mundo é como aquela embarcação onde estava Jonas. Um mundo a ponto de se despedaçar. Né? Você vê um vírus, que é um ser, uma coisa invisível a olho nu, né? Destruindo economias, destruindo famílias, destruindo o moral das pessoas, desafiando os técnicos, a Organização Mundial de Saúde, que relutou em declarar uma pandemia. Né? Meus irmãos, nós vivemos nesse mundo como aqueles homens que estavam no barco com Jonas, né? Pronto a nos despedaçarmos. Estamos numa tempestade. Para que isso seja resolvido, é preciso que voltemos para Deus, que olhemos para Deus, que sigamos os preceitos divinos, que amemos a Deus. Só assim nós poderemos, aproveitando esse tempo de tempestade, refletir, mudar de atitude e voltando para Deus, quem sabe, encontrar a calmaria, encontrar a paz e podemos navegar em águas mais espelhadas. Vivemos dias terríveis, meus amados irmãos. É preciso muita oração. É assim que Deus nos abençoe, que cada um de nós, particular e pessoalmente, possamos pensar nessa experiência de Jonas e entender que tempestades às vezes podem mudar para melhor o rumo da nossa vida, desde que nós estejamos atentos ao que elas nos apontam. Né? Tempestades nem sempre vêm somente para destruir, elas vêm também para nos alertar. Eu espero de todo o coração que estejamos voltando para Deus. Né? Veja só, nós estamos impedidos de estarmos todos juntos na igreja. Né? Com certeza há muita gente que ama estar com o povo de Deus no mesmo lugar. Né? Esses estão sofrendo muito mais. Né? Mas há muitas pessoas que há muito tempo já não sentem mais esse prazer de estar na casa de Deus. Quem sabe esse momento de crise, esse momento de obrigatório afastamento possa despertar no coração das pessoas esse desejo de valorizarmos o dia do Senhor para estarmos juntos, cantarmos louvores a Deus, adorarmos o Deus de Israel, cultuarmos o Deus de Israel, aprendermos sobre Deus, aprendemos a viver com Deus, aprendemos na sua palavra, a agradá-lo. Quem sabe essa seja uma oportunidade nessa tempestade de reflexão, de volta para Deus. Que Deus assim se digne nos abençoar. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai Santo e bondoso Deus, não há dúvida que essa humanidade é como Jonas, desobediente. Não há dúvida, Senhor, que essa humanidade caminha na direção oposta do Senhor. Não há dúvida, Senhor, que como Jonas, essa humanidade, ó Deus, não quer fazer aquilo que é a tua vontade. E por conta disso nós temos colhido situações caóticas como essa na qual nós nos encontramos. Nós confessamos o nosso pecado. E se a tua igreja tem parte, ó Deus, nessa culpa, que o Senhor nos corrija, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, transforme a tua igreja, Senhor. Que nós possamos fazer parte da solução, nós possamos pegar o caminho de volta, Senhor, que nós possamos voltar às boas com o Senhor e assim nos oferecer como solução para esse momento caótico, no qual não só a nossa nação, mas o mundo todo vive. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes, maiormente aqueles que compõem o grupo de risco, e também os nossos queridos irmãos que atuam na área da saúde. Eles sejam protegidos por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo e os Teus anjos que ministram em favor dos eleitos possa cuidar de cada um deles, impedindo-os que eles contraiam essa moléstia tão terrível. Em nome de Cristo Jesus, abençoa-nos. É a oração que fazemos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Mogi das Cruzes,
às 19 horas, entraremos por esse canal trazendo uma mensagem ao teu coração. Isso tudo no afã de não perdermos o contato, de aquecermos a chama da nossa fé, de recebermos uma palavra que nos estimule, que nos conforte, que nos anime, nos desafie e nos leve a tomar as melhores ações, né? Durante toda a semana as programações estão suspensas, dispensamos a secretária, a nossa irmã Irene, dispensamos também a Fátima, ou melhor, a nossa moça da limpeza, a Marina, dispensamos a Lucinda, porque elas pegam conduções, elas vêm de outros lugares para a igreja, e é possível que elas possam ser contagiadas, né, contaminadas, contaminadas, né, e depois a gente no contato com elas na igreja, é possível que nós também sejamos acometidos dessa enfermidade. Então nós as dispensamos, né? E não haverá ninguém, portanto, na igreja durante esses dias. Estamos todos em casa, obedecendo às ordens, né, e procurando colaborar com isso para que esse problema seja erradicado o mais rápido possível. Pedimos que continue em oração. Nós estamos mandando, diariamente vamos mandar um texto para o culto doméstico, para todos. As pessoas estão em casa, não tem tempo suficiente, não tem desculpa de não fazer o culto doméstico. Estamos mandando um texto e uma reflexão para vocês, fiquem à vontade. Que Deus te abençoe. Aqui é o Avelino Mauro, e como eu disse, eu não me dou muito bem com esse... Eu prefiro ao vivo, estar vendo vocês, olhando o rosto de vocês. É muito gostoso estar na igreja, né? Que Deus abençoe, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui esse nosso momento devocional do dia 22 de março de 2020, que substitui assim a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado.